Germano e Zé Pedro chegam na festa de lançamento do livro de Lili. Fabinho diz que não esperava que seu pai fosse. Germano cumprimenta Fabinho, Débora e Lili e diz que foi, pois sabia que era importante para Lili. Rafael também chega e pergunta se tá tudo bem. Lili confirma e o fotógrafo dá um beijo nela, na frente de Germano, e volta para os autógrafos. Arthur diz que assustou Elisa com o papo de querer beijá-la. Elisa diz que tudo bem e que quando ela pediu, ele se afastou. Arthur diz que ele tinha falado que era para eles só se concentrarem no concurso, mas que ele não consegue parar de pensar na Ruivinha. Elisa diz que só faltam 2 provas do concurso, e o bonitão diz que não sabe se isso é bom ou ruim, e não quer que ela vá embora de novo. Elisa diz que ela vai ter que ir embora, mas que vai levar o cartaz com ela. Eles voltam para a sala e Jojo dá o pedaço de bolo para Elisa e Arthur. No apartamento de Carol, a megera ainda está cuidando dos filhos de Dorinha. Ela tenta controlar os sobrinhos na mesa enquanto comem, mas ela não consegue. Pietro, que está na sala lendo uma revista, pergunta para a amiga para onde foi o seu instinto maternal. Carol responde que o amigo devia estar ajudando ela. Ela então liga para Zé Pedro e o cunhado diz que no máximo em 1 hora vai buscar os filhos. Fabinho diz a Débora que pelo menos os seus pais não estão brigando, porque ultimamente é só isso que eles fazem. Lili revela a Germano que ficou surpresa quando viu ele chegando. Germano responde que achou que devia ir e que Lili nunca devia ter largado a fotografia. Lili responde que teve que largar por causa dos filhos. Eles vão se lembrando das viagens e das fotografias que Lili sempre tirava. Lili revela que 2 empresas já querem que ela faça mais projetos. Germano diz que fica muito feliz por ela e, mesmo que seja tarde, ele quer ser o homem que ela sempre quis. Lili responde que é tarde demais, mas que gostou que eles conversaram sem se agredirem e pede licença. Zé Pedro, então, recebe uma ligação achando que é de Carolina, mas ele recebe a notícia de que Dorinha está internada e diz que já está indo para o hospital. João e Maria estão pulando em cima da cama de Carol e a megera pede ajuda para Pietro. O amigo diz que está vendo a megera desistir da ideia de ter filho. Os dois começam a fazer guerras de travesseiros e, batendo os travesseiros na tia, as penas começam a voar para tudo quanto é lado. Pietro avisa que o telefone de Carol está tocando e que vai atender. Pietro atende e descobre que é Zé Pedro e passa o telefone para Carol. Ela, furiosa, manda o cunhado ir buscar as pestes, mas Carol fica sabendo que Dorinha está em coma. Zé Pedro diz: então, o médico me disse que ela tentou fazer um implante para botar silicone e parece que ela teve uma reação alérgica à anestesia. A Dorinha está em coma. Carolina vai falar, mas para não assustar os sobrinhos. João pergunta o que está acontecendo com a sua mãe. Carol diz que fica com os sobrinhos o tempo que precisar e pede para o cunhado dar notícias. Ela desliga o telefone e, chocada, diz que Zé Pedro e Dorinha estão juntos e que eles tiveram um pequeno imprevisto e que os sobrinhos vão dormir em sua casa. Os dois ficam meio desconfiados, mas Carol diz que eles podem fazer uma cabana para dormir. Os dois saem e Pietro pergunta o que aconteceu. Carol pede para ir para a sala. Chegando na sala, Carolina desaba no choro e diz que sua irmã foi fazer um implante de silicone, mas deu errado
e que ela tá em coma e que acha que foi alguma reação alérgica à anestesia. Pietro, sem saber o que fazer, abraça a amiga e diz que sente muito. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa deve ficar com o Jonatas ou com o Arthur. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Na clínica, o doutor diz a Zé Pedro: sua esposa foi trazida para cá às pressas. Parece que a clínica estética que ia fazer o implante não verificou se ela era ou não alérgica a alguma substância. Não se preocupe, poderia ter sido muito pior. A falta de oxigenação no cérebro causou um coma, mas nós temos muita esperança de reverter o quadro. O marido pergunta quando poderá ver Dorinha. Ele diz que no dia seguinte e que por enquanto ele só vai poder vê-la na UTI e de fora. Zé Pedro vê a esposa e fica mais mal ainda. Jojo se despede da sua mãe e a menina revela que não gostava de aniversários, mas que esse que ela acabou de ter, gostou. Ela ainda diz que quer de novo e do mesmo jeito no próximo ano. Elisa diz que não vai estar mais morando lá, mas que vai para a festinha. Jojo fica meio triste, mas Elisa diz que nunca vai sair na vida dela. Arthur diz: da nossa. Lili e Rafael chegam e Lili diz que o livro foi um sucesso. Rafael comenta que Lili e Germano conversaram bastante. Lili diz que foi sem brigar e que ele disse que tá tentando mudar. Rafael diz que se ele disse isso é porque quer reconquistar Lili. Ela, passando as mãos nos cabelos de Rafael, diz que está feliz com ele e dá um beijo e ainda diz que vai ser saudável ter uma relação civilizada com o ex-marido e pede para o fotógrafo não ficar com ciúmes. Rafael diz que não está com ciúmes. Carolina coloca os sobrinhos para dormirem na cama, mas os dois não estão nem um pouco afim de dormir e falam que querem ver TV. Carol diz que é aí que eles não vão dormir mesmo. Maria diz que Carol não gosta muito deles e João apoia a irmã. Carolina diz que não é verdade, diz que ama e que vai contar uma história. Ela se deita no meio deles e começa a contar a história de conto de fadas da vida de Dorinha. E no meio da história, Carol se coloca como a bruxa má. João diz que Carol não é uma bruxa e Maria diz que sua tia é linda. Os dois então a abraçam e a megera começa a chorar. Hugo e Cassandra abrem o Flor do Lácio. Débora aparece e Cassandra já vai logo perguntando como foi o lançamento do livro e se Débora pegou o Fabinho ou não. Hugo dá uma bronca em Sandra, mas a menina continua. Débora perde a paciência e diz gritando que existe amizade entre homens e mulheres. Hugo pede calma à filha e diz que é porque nunca viu Débora ter um amigo assim. Cassandra então pergunta se eles vão se ver. E Débora revela que sim, mas que antes vai para a sua faculdade procurar voluntários para testarem os produtos da Bastille. E então vai embora. No laboratório, um químico avalia o esmalte da Bastille. Fabinho diz que é uma ideia e um produto natural, e que não tem nada tóxico. O químico diz que é uma ótima ideia, mas está na dúvida se a textura do esmalte está boa. Fabinho revela que antes de mostrar para a diretoria, eles vão fazer vários testes. O químico dá os parabéns aos dois que desenvolveram o produto. Quando o químico está saindo, ele encontra com Cassandra entrando no laboratório. Fabinho pergunta o que a menina está fazendo lá. Cassandra responde: eu vim porque a Débora mandou eu vir. Ela diz que vocês estão precisando de ajuda aí para testar os produtos naturebas. Fabinho diz que Débora não tinha avisado nada. Cassandra
faz uma crítica à cor de um dos esmaltes e diz que está ali justamente para dar esses toques. Ela então cheira um dos esmaltes e diz que o cheiro está muito forte e que vai desmaiar. De repente, ela se joga nos braços de Fabinho. O menino diz que vai chamar um médico, mas Cassandra coloca o nariz dela no nariz de Fabinho e diz que uma respiração boca a boca já está valendo. No mesmo momento, Débora chega e pergunta o que a irmã está fazendo ali. Cassandra faz mais uma cena e Débora diz que ela está bem e pergunta novamente o que a irmã está fazendo ali. Sandra diz que foi ajudar a testar os produtos. Débora expulsa a menina do laboratório e pede desculpas a Fabinho, e depois os dois vão resolver as coisas sobre os esmaltes. Pietro liga para Carol e pergunta como ela tá, e diz que não queria incomodar, mas já passou o prazo de anunciar a semifinal. Carolina, que está no hospital, diz que não consegue pensar em nada disso, e fala para o amigo resolver. Ela ainda diz que está se sentindo culpada, porque Dorinha já tinha ligado para ela para pôr o silicone, mas ela fez pouco caso. Pietro diz que Dorinha fez tudo escondido e que não tinha como ela imaginar. Carol desliga o telefone e vai falar com o médico. Carol e Zé Pedro vão visitar Dorinha. Carolina começa a pedir para a irmã não deixar ela sozinha e vai declarando todo o seu amor a ela. Zé Pedro também vai dizendo sobre os filhos. Carolina diz que quando sua mãe morreu, elas ficaram muito mal, mas que foram melhorando cantando as músicas preferidas de sua mãe. Carolina então começa a cantar uma das músicas e Carol desaba no choro. Germano diz a Jonatas que vai dar o tempo para Zé Pedro, mas que eles vão ficar sem ninguém para ir no concurso. Então ele diz que pensou em Jonatas. O menino fica surpreso e pergunta se ele tem opção. Germano diz que não, e que com a Dorinha no hospital, a Carol não tá com cabeça para pensar. Então Jonatas vai decidir uma ideia para a próxima etapa do concurso. Débora chega no Flor do Lácio furiosa com a irmã. Sandra diz que só foi na Bastille ajudar o Fabinho. Débora ainda fica furiosa e Sandra diz que se a irmã não tivesse atrapalhado, teria acontecido o beijo. Débora diz que sabe exatamente o que a irmã quer e Sandra então pede ajuda. Hugo fala que Cassandra tem que namorar porque gosta e não por interesse. Sandra, na maior cara de pau, diz que está apaixonada pelo Fabinho. Débora, desconsolada, diz para o pai que Sandra quer aplicar o golpe do baú, mas que ela não vai deixar porque Fabinho é seu amigo. Hugo pergunta se Débora também está gostando dele. Débora diz que o Fabinho só gosta dela como amigo e que Sandra nem faz o tipo dele. Hugo consola a menina e diz que daqui a pouco a maluca desiste da ideia. No apartamento de Carol, Maria e João, chorando, diz que estão com saudades da mãe e pergunta por que ela ainda não apareceu. Zé Pedro diz que Dorinha teve que viajar para muito longe. João pergunta se sua mãe morreu e Carol, desesperada, diz que não. Maria pergunta se sua mãe virou estrela. Carol também diz que não. E Zé Pedro revela que ela ficou doente e teve que ir para o hospital, mas diz que eles ainda não podem ver Dorinha. Carol explica que ela está em coma e promete que não vai demorar para ela melhorar. Todos, chorando, dão um abraço em família. No dia seguinte, Zé Pedro diz que vai para o hospital e que nem conseguiu dormir direito pensando em Dorinha. Carolina também manda uma revista de fofocas para a irmã. Zé Pedro diz que os filhos vão ficar com Carol na casa dela. De repente, a campainha toca e Carol abre a porta para Lu. A menina pergunta qual é a emergência. Carol diz que a menina não vai para a redação e vai ficar cuidando dos seus sobrinhos. Carol dá um beijo nos sobrinhos e diz para a Lu que está falando sério. Ela então, antes de sair, diz para a Lu não decepcioná-la.
ela e Zé Pedro se despedem e saem. Leila vai se arrumando e Jonatas, sorrindo, diz que ainda não se acostumou a acordar do lado de Leila. Leila diz que quem sabe um dia ele não vem morar com ela. Jonatas diz que está um pouco cedo. Leila diz que é porque gosta de acordar do lado de Jonatas. Eles se levantam e vão para a cozinha e encontram com Jamaica. Leila pergunta da Lu, mas Jamaica diz que ela saiu cedo para atender uma emergência da Carol. Ele recebe então uma ligação dela. Lu diz para Jamaica que já está na casa de Carol e que ela tá de babá dos sobrinhos da chefe. Jamaica pergunta se não são os que Lu tinham falado que eram uma peste. Lu confirma, mas diz que eles estão tristinhos porque a mãe deles está no hospital e que tá com dó. Carol chega na revista abatida e pede para Pietro ir na sala dela. Pietro entra e pergunta como estão as coisas. Carol diz que não está nada bem e que só foi resolver algumas coisas na revista e vai voltar para o hospital e só consegue pensar na sua irmã e nas crianças. Pietro tenta consolar a amiga dizendo que a família Castilho é forte como uma rocha e que tem certeza que já já eles vão sair dessa. Carol diz para Pietro dizer o que ela tem para resolver. Ele diz que foi enviada uma ideia para a próxima prova do concurso da Bastille e diz que como estava tudo atrasado, ele teve que aceitar. Carol, com medo da cara do amigo, vai no site e não gosta muito da ideia não. Arthur chega em sua casa e diz que a prova da semifinal tá no papo. Elisa fica ansiosa para saber qual é. Maurice diz que vai ser quem tem a mãe mais bonita. Elisa manda o pai de Arthur esquecer a sua mãe e pede para Arthur falar logo. Arthur revela que o tema é gentileza gera gentileza. A Ruiva diz que adorava ler essa frase quando trabalhava na rua. Maurice fica chocado e pergunta se ela trabalhou na profissão mais antiga do mundo. A Ruiva diz que não. Arthur então explica que as candidatas vão ter que entregar flores para as pessoas com muita gentileza, e Rafael vai fazendo as fotos enquanto isso, e que a prova já está ganha. Elisa acha estranho e diz que até parece que a sua vida de florista foi em outra vida. Ela então vai contando que era a mais chata das vendedoras de flores da cidade. Na Bastille, Germano gosta da ideia. Jonatas diz que a Ruiva vai tirar onda. Germano dá uma bronca no menino e diz que eles têm que ser justos. Jonatas diz que pensou na simpatia que elas têm que mostrar, e não na Ruivinha. Na casa de Carol, de repente, Jamaica chega vestido de pinguim para animar as crianças. Ele começa a fazer palhaçadas e as crianças já começam a mudar o humor. Maurice vai conversar com o filho e diz que não foi normal Carol ter aceitado a prova, que vai ser fácil para Elisa. Arthur concorda, mas diz que vai esclarecer tudo e liga para ela. Carol não entende a ligação e diz que não está preocupada com Elisa, e manda a Ruiva, o Arthur e o concurso explodirem. Arthur diz que só ligou porque achou estranho. Carol diz que vai desligar porque está sem cabeça, e explica o que aconteceu com sua irmã, e diz que já está indo para o hospital. No hospital, Carol e Zé Pedro ficam ao lado de Dorinha, e de repente Arthur chega. Ele chega dizendo que ela vai sair dessa. Carolina diz que não queria ver ele e pergunta o que o bonitão está fazendo lá. Arthur diz que nunca vai abandoná-la, mesmo os brigados, e que vai ficar ao lado dela sempre. Ah, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!